Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone, que atualizou a situação do Fabinho Soldado. O Vessone que falou com o Osmar Stabile. Se liga só nesse vídeo, tá muito bom, hein? Palavras do Osmar Stabile sobre a situação do Soldado até o final do ano. Tem também a situação do Hugo Souza, que sofreu uma luxação no ombro. E o Vessone vai falar se ele vai ficar fora do sábado ou não. Se liga só, tá muito bom esse corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do time, da informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No Corinthians, o Fabinho Soldado vai embora. Como é que tá esse negócio? O Hugo Souza se machucou, é isso? Vamos lá. Começando pelo Hugo, ele teve numa análise preliminar uma luxação no ombro esquerdo na última bola, o último cruzamento contra o Atlético, que ele abafa a final, que quem tá perdendo. Um jogador, esqueci o nome dele agora, do Atlético, vem parecendo um trem, e aí o Hugo tá olhando pra bola, só preocupado com a bola, e o cara atropela ele, acerta o ombro, na hora ele já caiu no chão, colocou a mão no ombro, deu a saída, o juiz apitou, e ele não precisou ser substituído nada, nos exames preliminares deu uma luxação no ombro. Se ele não treinar hoje, tá praticamente, aí acabou, aí fica fora em Salvador no sábado, não joga, e aí deve voltar só contra o Grêmio na outra semana. O treino de hoje é dar um pouco de balizamento, porque o Hugo, a comissão técnica, sempre ele se recupera mais rápido do que outros jogadores. Tem essa... Cada um reage de um jeito no corpo. Ele já teve probleminhas musculares que... pode ser que seja pior. Ele estava jogando, enfim, é um cara que consegue... Então, a comissão técnica estava esperando o retorno dele hoje ao CT para saber se ele ia ter uma condição, pelo menos, de treinar. Se não acontecer, deve ficar fora realmente sábado. E aí, eu acho que o Felipe Longo volta a jogar. Ele que jogou diante do Santos, na Vila Belmiro. Lembrando, o Maicon está suspenso, o Mateuzinho suspenso, só que em contrapartida voltam Carrilho, Martínez, André Ramalho, Gustavo Henrique, enfim, volta praticamente todo mundo. Então serão só esses três aí, provavelmente, os desfalques para o final de semana. Esse falatório todo em cima do Fabinho é muito por conta de conselheiros, essa encheção de saco desse sistema político do Corinthians aí, que para mim já deu, tá falido, não tem mais solução. E aí fica essa encheção de saco em cima de quem trabalha, de funcionários do clube. Então, o que a gente sente é que dois dos motivos que fazem com que essa encheção de saco aconteça é que não tem o diretor estatutário, e isso incomoda os caras, porque é o melhor departamento, é o maior departamento, e não ter um diretor estatutário incomoda, porque tem muita gente querendo ser o diretor, que na teoria fica até acima do Fabinho, e também alguns incomodados com o salário do Fabinho, que estaria um pouco acima do que é do mercado para um executivo de futebol, e aí fica toda essa encheção de saco. Eu falei hoje de manhã com o Osmar Stabile, porque é uma injeção de saco política, não é uma injeção de saco... Se os caras tivessem... se a crítica fosse construtiva, Fabinho, você está construindo mal, você está contratando mal, você está gerindo mal o CT, a logística está ruim. Se fosse uma crítica construtiva... É questão de poder, né? É questão de poder, é questão política. Isso é uma injeção de saco nojenta, entendeu? Por isso não vai. Que clube desse tamanho não precisava ter esse tipo de coisa. E aí eu falei cedo com o Osmar Stabile para entender tudo isso, e o Osmar está completamente indignado, dizendo que isso não faz sentido. E aí eu até disse, posso transformar tudo isso que você está me falando em nota e tudo mais? Ele disse que sim, eu até mandei pro Rodrigo aí, talvez a gente consiga colocar na tela o que o Osmar fala, bancando. O time está numa semifinal de Copa do Brasil, então, sabe, não faz o menor sentido uma pressão como essa, política, com o time na semifinal da Copa do Brasil, campeão paulista, eliminando o maior rival, com transfer ban, troca de presidente, é uma confusão lascada, e o Fabinho minimamente está conseguindo fazer o seu trabalho diante de um cenário como esse. Tá aí a nota. Bom, vamos ler a nota aqui. Gostaria de esclarecer que Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda essa especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Quero deixar claro que não existe nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos em qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria. Peço para que os corintianos continuem apoiando o time como sempre fazem, evitando alimentar as mentiras de pessoas que querem audiência às custas do Corinthians, tumultuando um ambiente de respeito e bem gerido, assina
Diz o Osmar Stabile, disse ao meu timão, site segmentado com notícias. Assina embaixo Rodrigo Luiz Vessone. Tô de saco cheio. Mas não é? Porque o torcedor chega uma hora que é só problema. A gente já sabe os problemas financeiros, a guerra política, e aí vai tentar interferir no futebol. O torcedor realmente nessa hora enlouquece, né? Porque você já tem todo. Eu sempre brinco aqui que a pior notícia é sempre a próxima no Corinthians. E é isso, quando parece que tudo vai acalmar, já não acalma de novo. Olha, é duro. Presidente Stabile, eu queria dizer uma coisa para você. Faz o seguinte, pega a chave do CT, faz uma cópia, dá uma pro Fabinho, contrata o coronel, João Coronel, porque tem o Fabinho Soldado, pode ser pouco, e joga a chave fora. Só deixa eles lá e o senhor, tá bom? Não deixa entrar conselheiro. Enquanto isso, né? No São Paulo tem uns 10 estatutários, está todo mundo dentro do CT. Os caras distribuíram chave para todo mundo e está todo mundo lá entrando, tá dando bonito. Palpite. Exatamente. A coisa no São Paulo é exatamente o contrário. Voltando mesa para sentar no almoço lá no já não cabe todo mundo aí em São Paulo. Não cabe todo mundo. Se bem que estamos brincando. Os caras têm que pagar o almoço, pelo menos, né? Ou não? Estamos falando que é o inverso, mas na verdade a situação política e financeira dos times não é exatamente igual, mas estão no mesmo caminho, mais ou menos, né, Arnaldo? Não, mas o Felipe, é o seguinte, o João Marcos perguntou, o Fabinho Soldado pode cair? Você conversou com ele antes de ontem, Foi antes de ontem, no evento lá do Craques da Paz, mas assim, a informação que a gente trouxe mais cedo na ESPN Brasil dá conta que o Fabinho Soldado tem um futuro incerto no Corinthians para 2026, Bruno. Tem futuro incerto porque tem uma ala política no Corinthians de conselheiros ali do Parque São Jorge, aqueles caras que estão enraizados no clube, que querem a saída do Fabinho Soldado. Querem por quê? Porque eles querem um diretor meio que estatutário, um cara que eles possam... Porque alguém quer o cargo, é isso? Eu não vou falar com essas palavras, mas talvez seja isso. Tá, aí tudo bem, aí você tá trazendo a informação. Sim. Essa é a informação, aí é a minha opinião, os caras querem o cargo. Pode ser, como o antigo diretor era o Rubão, que saiu em maio de 2024, o Fabinho entrou, e a postura do Fabinho nos bastidores é um cara que ele é muito elogiado, porque ele fez muitas mudanças, e mudanças geram críticas. Então a tendência é que o Fabinho tenha um futuro incerto para 2026, e a informação é que o Internacional tá de olho no Fabinho Soldado para a próxima temporada. Não fizeram contatos iniciais, não abriram conversas, mas é um nome muito bem avaliado, então o Fabinho tá com um futuro incerto no Corinthians. Quem banca o Fabinho no Corinthians é o Osmar Stabile e a diretoria. Mas até o André pode trazer alguns detalhes. É uma situação que tem gerado incômodo, porque ele é um cara muito bem avaliado pelos jogadores, ele é muito querido pelo elenco. E acho que me parece que a relação com o Dorival também é boa. Excelente. Não é? Pelo menos a impressão que a gente tem vendo ali é que a relação jogadores, comissão técnica com o Fabinho parece ser a melhor possível. A questão toda é que, assim, quem não está no dia a dia do futebol do Corinthians e quer dar opiniões, vê que o Fabinho Soldado é o cara que veio pelas mãos do Augusto Melo. E tem muita gente que é oposição ao Augusto Melo, que quer uma reconstrução do Corinthians, que quer uma mudança radical no Corinthians, e que é puramente político isso, que entende que não tem que ter ninguém do Augusto Melo no Corinthians. Recentemente o Brasil, como é que é o primeiro nome dele? Carlos Brasil foi demitido, era da base, agora entrou o Damiani, que é um excelente profissional. Mas o que era do, não é o que era da seleção, da seleção de base, olímpica. Do Palmeiras antes do João Paulo Sampaio. Sim, da seleção olímpica, campeão olímpico, inclusive. Ele tá na base do Corinthians agora? Foi anunciado esses dias. E o Damiani é ótimo, profissional e tudo, mas a saída do Carlos Brasil foi muito política, porque quem trouxe foi o Augusto Melo. E aí muita gente fala, por que o Fabinho não pode ser também esse cara para acabar com qualquer pessoa que o Augusto Melo trouxe? Só que a diferença é que o Fabinho Soldado é um baita de um cara que tá não só competente como outros, também são competentes, como o Carlos Brasil tem ali a sua história, sua competência e tal, mas o Fabinho ele tem feito a diferença no time do Corinthians. Porque todos os jogadores se sentem seguros e respaldados com a presença dele ali. Funcionários, comissão técnica, só que existe essa guerra política que pode causar a saída do Fabinho. E o Fabinho tá tranquilo, tá na dele. E até porque, né, Bruno, o Felipe traz essa informação, então, que o Internacional cogita, então, contratá-lo caso ele saia do Corinthians. Isso mesmo. Porque ele trabalhou junto com os Dias.
trabalhou junto, ele é muito bem avaliado, e o Fabinho Soldado já recusou 2 oportunidades do Inter. Ano passado o Inter tentou contratar ele, mas ele recusou para ficar no Corinthians, até o Santos tentou, tudo mais. Ele é um nome muito bem avaliado, que já foi tentado em outras oportunidades e provavelmente vai ser tentado no final do ano. Santos tentou contratar o Fabinho, Atlético Paranaense sondou o Fabinho. Também? Alguns clubes foram atrás do Fabinho. O Fabinho é um cara valorizado e recentemente ele teve um reconhecimento salarial que também incomodou muita gente dentro do Parque São Jorge. Mas era algo que já estava acertado, são metas que você alcança ali já tá no contrato. E você tem o gatilho. Então, mas aí, Bruno Andrade, a gente volta a falar daquela questão toda de briga política, de cargo, né, de tirar quem era de um lado, do outro, e o futebol às vezes vai ficando para trás. Mas aí, Bruno, você tem informação de se sai o Fabinho, quem poderia assumir esse cargo? Sim, temos informações. Eu não vou falar que é um nome prioritário, mas é um nome que tem circulado cada vez mais. Isso caso mesmo o Fabinho saia do Corinthians, seja para o Inter ou para outro destino. Cada vez mais escuta-se o nome do Paulinho, ex-jogador, ex-volante, faz um trabalho espetacular no Mirassol, e o Mirassol ele brigando nas primeiras posições do Brasileirão. Um trabalho muito consolidado no Mirassol. E quando eu escutei o nome do Paulinho, o André Hernan também escutou o nome do Paulinho algumas vezes, o Felipe, mas sempre surge aquela questão, mas espera lá, o Paulinho vai trocar a estabilidade, a estrutura do Mirassol pela loucura do Corinthians, pela instabilidade política do Corinthians. Então fui tentar entender com pessoas próximas do Paulinho se porventura, se existir um convite, se ele pensaria de fato em abrir mão do Mirassol, e para minha surpresa, vou ser muito honesto, a resposta foi sim. O Paulinho gosta tanto do Corinthians, é tão apaixonado pelo Corinthians que ele passaria por cima das questões e discussões políticas para voltar ao clube no cargo agora diretivo. Abriria mão de um projeto interessante do Mirassol, cada vez mais consolidado, para mergulhar na confusão chamada Corinthians, muito por conta da entrega, da identificação e, entre aspas, também um pouco pela vaidade. Uma coisa é ser dirigente do Corinthians, outra coisa, com todo respeito, é ser dirigente do Mirassol. Então é um nome que cresce nos bastidores. E uma outra informação extra, até sendo justo com quem publicou ontem, aqui não é para trazer desmentido nem não notícia. Ontem o Samir Carvalho, no UOL, trouxe o nome do Thiago Escuro, que o Thiago Escuro também é muito bem avaliado. É a informação do Samir. A informação que eu tenho, eu fui olhar o outro lado, do lado do Thiago Escuro, o projeto dele passa exclusivamente em continuar na Europa, continuar no Mônaco. Não que o Corinthians não tenha interesse, eu não tenho essa informação, até porque é a informação do Samir, nosso companheiro do All Sport, nosso concorrente, entre aspas. Eu tenho o lado do Thiago Escuro. Se for procurado, a resposta vai ser muito sonante, não. Ele quer continuar e vai continuar no Mônaco. Trocar o Mônaco, a situação do Mônaco, para comandar um time aqui no Brasil que vive uma instabilidade política muito grande, eu não sei se seria um bom negócio, né? E o Escuro já estava no Red Bull num projeto que tinha todo um plano de carreira e que ele poderia até ir para uma outra equipe do Red Bull na Europa. Era uma das possibilidades, mas aí veio o convite do Mônaco, ele acabou indo. Em relação ao Paulinho, o Paulinho tem um carinho extraordinário pelo Corinthians, não precisamos nem falar da história que ele tem lá no clube. Não. Né? Vira e mexe tem sondagens, vira e mexe o nome dele circula nos bastidores do Corinthians, o carinho é gigantesco, balançaria, evidentemente, uma chegada de uma proposta do Corinthians e tal, e agora o Corinthians num novo momento, lembrando que essa crise Augusto Melo, essa chegada de Augusto Melo, o fim da era Andrés, e enfim, 16 anos ali da mesma chapa no poder do Corinthians, o Paulinho participou ativamente. O Paulinho encerra a carreira dele no Corinthians com o Augusto Melo e fazendo algumas críticas ao momento que o Corinthians vinha vivendo. Então, assim, teria que ser algo novo, teria que ser algo diferente para fazer o Paulinho balançar. Por que eu estou dando essa volta toda e trazendo o que o Bruno já falou aqui sobre o sentimento do Paulinho em relação ao Corinthians? Porque hoje, o presidente Juninho, que é o dono do Mirassol, que está lá há muito tempo, construindo o clube, chegou a esse patamar, investindo e tudo mais, ele tem... Administrando, né? Ele tem a palavra do Paulinho que o projeto vai seguir. Então, assim, o fato do Mirassol estar indo para a Libertadores dá segurança de hoje quem
tá na gestão do Mirassol de que o Paulinho vai continuar, de que o Paulinho não sairia. Né? Então, assim... A direção do Mirassol tem essa confiança e segurança. Tem essa convicção. Tá. E o Paulinho não é um cara também de abrir mão, de largar projeto para trás. Então, se o Paulinho der a palavra pro Juninho, para a direção do Mirassol, que, classificando para Libertadores, vamos embora continuar esse projeto, aí fica um pouco mais difícil imaginar essa saída ou esse movimento para qualquer outro clube. Lembrando que o Paulinho tem convite da Federação Árabe, dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes, ele tem convite, e é um convite que está aberto ainda. Ele já recusou, mas o convite está aberto ainda para o final do ano, se ele quiser repensar e ser o cara forte da política e do futebol árabe. As contratações, lidar diretamente com o governo. Esse convite foi feito ao Paulinho oficialmente, e ele ainda está aberto. O Paulinho recusou o Santos, o Paulinho teve uma sondagem do Cruzeiro, quando o Alexandre Matos saiu. Então, assim, o nome do Paulinho é muito forte. Então, assim, eu fico com a sensação de que se vier um Corinthians, mesmo que seja oficial, algo papel timbrado ali, Paulinho volta pro Corinthians agora numa nova função, vai ser difícil tirar ele do Mirassol. Porque principalmente se o time ainda avançar para a Libertadores. Porque o projeto está muito bem azeitado. Só para a gente encerrar essa parte do Corinthians, o Felipe, tem uma mensagem aqui do João Marcos, ele está perguntando o seguinte, e tem informação já da Libertadores também, tá? Não me deixe esquecer isso, viu, André Hernan? Que o Daniel Bocato mandou aqui pra gente. O João Marcos pergunta se o Fabinho sai, se o Dorival também sai. O Dorival, o Fabinho banca o Dorival, né, de certa maneira, Fabinho, o Osmar, mas tudo vai passar, o Corinthians não pretende demitir o Dorival, pelo menos antes da Copa do Brasil. O que a gente falou ontem, aqui no Fala Fonte, então o Dorival vai se manter no cargo, pelo menos até a semifinal da Copa do Brasil. Para 2026, aí vira uma dúvida, porque ele tem mais um ano de contrato, mas vai depender se o Corinthians vai ficar tão bem no Brasileiro, se vai avançar do Cruzeiro. Tem uns capítulos a ver ainda. Vamos ver o que vai rolar. Não é só o Vessone, também a ESPN, falando sobre a situação do Fabinho Soldado e também, cara, essa do Hugo Souza aí preocupa um pouco, não para sábado, mas por restante ali da temporada, né? Porque dependendo aí, cara, se for uma luxação séria, o cara pode ficar até fora da temporada, mas eu acho que não, vamos torcer pra que não, né? Porque, o Hugo Souza faz muita diferença no gol do Corinthians, Felipe Longo não tá pronto, Matheus Zonelli não dá, simplesmente não dá, então não temos goleiro reserva. Antigamente, cara, a gente tinha goleiros, cara, reserva assim, que qualquer um que entrasse dava conta do recado. Nem você tá o traidor lá que tá no Rio Verde lá, o Carlos Miguel. Cara, a gente tinha Cássio, Walter, tá ligado? Qualquer um que entrasse ali titular, a gente tava tranquilaço. Então, agora já tá um pouco mais difícil. Cara, eu sou sempre a favor de goleiro, assim, cara, você tem um goleiro experiente. Goleiro ali acima de 30 anos, 35, pra ser o segundo goleiro. Que, cara, eles pra segurar a bronca quando o goleiro titular, caso Hugo, não poder jogar, é um cara experiente, pode dar conselho. Então, no mercado, cara, no momento, não sei quem seria esse goleiro aí experiente. Eu lembro que ano passado, antes do Hugo Souza vir pro Corinthians, quase contratou aquele Santos, que tá no Fortaleza, né? Graças a Deus não contratou pra ser titular, cara, senão a gente tava ferrado. Mas eu aceitaria esse goleiro aí do Fortaleza pra ser um reserva do Hugo, né? Claro, se o cara não pediu um nosso salário, né? Então é isso, mano. Informações aí do Vessone, falou com o Osmar Stabile, que falou que vai manter o Fabinho. É muita especulação, né, cara? E como o Vessa falou, mano, a gente tá na semifinal de Copa do Brasil, cara. Pra que criar esse tipo de problema aí no final da temporada, cara? Esses caras são muito anticorintianos, esses conselheiros aí, cara. Os caras só querem o poder, só querem a mamata. Então é osso demais. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.